Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um abraço para você. Deus continue te abençoando. O nosso programa é o programa Jesus Te Ama, programa da CEADEB. A CEADEB é Convenção Estadual da Assembleia de Deus na Bahia, que tem igreja em todas as cidades do nosso estado, na maioria dos povoados e também fazendas. Perto da sua casa tem uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus. Faça uma visita, vá adorar a Deus. Mas se não tem uma Assembleia de Deus, visite a igreja mais próxima da sua casa. Aqui em Salvador, nós temos vários campos com vários pastores, pastoreando as igrejas da Assembleia de Deus aqui na nossa capital. Temos a nossa igreja, a Assembleia de Deus, no IAPI, que é pastoreada pelo pastor Danilo Borges. Temos também a Assembleia de Deus em Itapuã, que é dirigida ou pastoreada pelo pastor Antônio Amaral. Temos ainda a Assembleia de Deus em Nova Brasília, que é pastoreada pelo pastor Hamilton José. Em Novo Horizonte, pastor Marivaldo Santos. Na Orla, temos aí o pastor Alexandro Bahia. Temos ainda em Paripe o pastor Edmilson Santana. São vários campos que temos aqui em Salvador, vários pastores, inclusive um dos pastores aqui na capital, estar aqui no estúdio conosco também, o pastor Evilásio Bastos da Conceição. Pastor Evilásio, sempre simpático, né? E ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Pernambués, esposo da nossa irmã Celina Bastos, cantora, que Deus tem abençoado durante vários anos, não vou dizer muitos anos, porque de repente alguém vai pensar que o Evilásio já tem mais de 60 anos, mas Deus tem abençoado de forma maravilhosa o pastor Evilásio, a nossa irmã Celina e toda a sua família. Meus amados irmãos e amigos, no programa de hoje, nós estaremos apresentando visitas que fizemos em algumas igrejas. Teremos hoje aí o aniversário do pastor Adroaldo Souza Boaventura, que é pastor da Assembleia de Deus em Porto Seguro. Temos também a posse do pastor Samuel Couto, pastor que foi empossado na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Catu. E também a posse do pastor José Rodrigues Nunes, pastor em Simões Filho. Mas, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você pode participar também do nosso programa, ligando para a gente, de segunda a sexta, das 9 até as 17 horas, para o 071-3503-8383, ou mandando também um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programa Jesus Te Ama, @ceadeb.com.br. Mas participe também do nosso programa colaborando financeiramente. Nós precisamos da sua ajuda para a manutenção desse programa. O programa em televisão não é fácil, mas com a sua oração e com a sua contribuição financeira, Deus vai continuar nos ajudando a permanecer pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu abraço, então, para você que está orando, você que está assistindo o nosso programa pela TV e também pela internet. Vamos agora apresentar aí a visita que fizemos em Porto Seguro, aniversário do pastor Adroaldo Souza Boaventura. A igreja, na verdade, é uma maravilha que Deus preparou na terra para ajudar, para atender também os seus pastores. Então, parabéns a esta igreja pelo cuidado que tem com os seus pastores. Porto Seguro, que eu acompanho desde que ela foi emancipada, que na época eu vim pastorear a igreja em Eunápolis,
e naquele momento Porto Seguro tinha sido emancipado de Eunápolis, e várias vezes eu vinha a esta cidade participar de batismo, e geralmente a cada 3 ou 4 meses batizava-se aqui em torno de 40, 50 pessoas. E como esta igreja cresceu? Mas o Senhor chamou assim, e eu peço a Ele que continue nos dando forças para fazermos a sua vontade. E a igreja em Porto Seguro, que aprendemos a amar o ministério, a todos vocês, nossos sinceros agradecimentos e nosso abraço. Então quero de todo o coração transferir ao Senhor Jesus, a quem eu devo tudo que tenho, que sou, as homenagens a mim prestadas. Que tudo que aqui foi feito, foi dito, eu transfiro para aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Parabéns para o pastor Adroaldo, parabéns para a igreja em Porto Seguro. Grande festa. Mas falando em grande festa, realmente uma grande festa também na Igreja Assembleia de Deus de Catu. Catu, que o pastor José Rodrigues Nunes se despediu. A festa foi tão grande que parece que ele não queria sair de Catu. Foi para quase 11 horas e a posse do pastor Samuel Couto, uma maravilha. Vamos aí para as imagens da grande festa em Catu. Pastor Samuel, aqui está a igreja do Deus vivo, que foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Esta igreja, que por aqui já passaram vários pastores, e ela está aqui feliz, chorando pela saída do pastor Zé Rodrigues, mas está aqui principalmente porque está esperando a volta de Jesus Cristo. E a partir de hoje, o Senhor tem um compromisso de continuar orientando esta igreja a esperar a volta de Jesus. E ao lhe entregar esta Bíblia, estou lhe entregando, em nome da nossa convenção a SEADEB, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o pastorado e a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no campo de Catu. Obrigado, amigo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Digam comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor que trouxe os pastores para aqui, que vieram antes de mim e que foram com ele, e nada faltou aos irmãos, é o mesmo Senhor que está me trazendo, e eu vou estar com vocês, e esse mesmo pastor não vai deixar faltar nada. Amém? Tão somente eu quero que cumpra-se na minha vida, como também na vida dos irmãos, o que o nosso presidente leu, e está exalado na palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 28, se tão somente propusertes guardar e obedecer os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará e colocará acima de todas as nações da terra, e bênçãos virão por todos os lados para as nossas vidas, se nós estivermos debaixo da graça de Deus. Parabéns à Igreja de Catu por essa festa bonita que fizeram na despedida do pastor José Rodrigues e na posse do pastor Samuel Couto. Vamos para a posse agora do pastor José Rodrigues Nunes, na cidade de Simões Filho. Deixou o esplendor de sua glória. Vamos lá? Sabendo destino. Pastor José Rodrigues. Esta Bíblia, a palavra de Deus, que esta igreja precisa para continuar marchando para o céu. Nesta Bíblia o Senhor encontrará
o pão e a água que a igreja precisa para permanecer na presença de Jesus Cristo e ser arrebatada no dia do arrebatamento. E ao lhe entregar esta Bíblia, estou lhe entregando o pastorado e a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Simões Filho, em nome da nossa convenção, a SEADEB, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta hora, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja aqui em Simões Filho. Eu te apresento o pastor José Rodrigues e a sua família. E te peço, meu Deus, que continue lhe dando sabedoria. Continue lhe ajudando, Senhor, a conduzir a tua igreja ao teu encontro. Deus eterno, Deus maravilhoso, permaneça lhe dando vitória em tudo, pelo poder do teu nome. Amém. Parabéns à igreja de Simões Filho, parabéns ao pastor José Rodrigues, que está pastoreando agora uma igreja que também Deus nos deu a oportunidade de pastorear. Deus continue abençoando a igreja em Simões Filho, Deus continue abençoando o pastor José Rodrigues e a sua família, e que muitas bênçãos venham para esta igreja e para a família também do pastor. E agora, com a palavra, o doutor Kleber, com o seu comentário. Olá, meus amigos. Nós estivemos em Brasília participando de uma grande concentração em favor da liberdade de expressão, dos valores da família cristã e dos princípios éticos defendidos pela igreja em nosso país. Ali, milhares de pessoas estiveram reunidas para ordeiramente, pacificamente defenderem o seu ponto de vista. O que nos chama a atenção é a forma com que cerca de 100 mil pessoas, eu digo isso porque estive lá, 100 mil pessoas puderam ser simplesmente transformadas em fantasma pela grande imprensa brasileira. Isso é a demonstração clara, inequívoca, da forma como nós, evangélicos, somos tratados em solo brasileiro. Isso não é de se estranhar, porque, ao longo dos anos, a igreja evangélica em nosso país sempre foi discriminada e perseguida. Na minha infância, eu pude testemunhar concentrações em praça pública nas quais ocorriam apedrejamento. Eu participei de trabalhos em igrejas que eram apedrejadas por aqueles que não professavam a mesma fé. Ao longo dos anos, nós fomos acostumados a ser um povo discriminado em solo brasileiro. Só que há um fato novo nessa história. Nós estamos crescendo vertiginosamente. Somos milhões de brasileiros. Hoje é raro não encontrar uma família na qual não exista um evangélico. Hoje, em todas as empresas, com toda certeza, existe mão de obra evangélica trabalhando. Mas isso simplesmente é ignorado pela mídia. Essa mesma mídia que trata com tanto desvelo, com tanto carinho, com tanto amor as minorias no país, simplesmente tratam os evangélicos como se nós não existíssemos. E toda vez que nós somos reportados de forma discriminatória, de forma atentatória, nos mostrando como um povo radical, como um povo sem valor, como um povo que reclama sempre das diversidades, como um povo intolerante. É isso que a mídia nos revela para toda a nação brasileira. Mas isso não é verdade. Nós evangélicos somos diferenciados porque nós defendemos princípios, valores que constroem não apenas uma igreja diferente, mas toda uma nação diferente. Nós somos um povo que primamos pela paz, pela ordem, pelo convívio harmonioso na sociedade. Eu fiquei feliz quando eu pude testemunhar ali em Brasília aquela multidão de pessoas
indo para o seu lar, para as suas casas, entrando nos ônibus, no metrô da cidade, andando pelas ruas, em mais perfeita paz, na mais perfeita ordem, olhares de alegria, sorrisos no rosto, no máximo uma canção de louvor e adoração. Simplesmente não houve violência, não houve homicídio, não houve qualquer tipo de agressão a terceiros. Aquela multidão que invadiu Brasília se manifestou na paz, porque ser evangélico é defender esse tipo de vida. Nós amamos a todos, nós queremos estar vivendo em harmonia com todos. Nós apenas pregamos contra aquilo que nós entendemos ser pecado, ser perversão, ser agressão aos nossos valores religiosos. Então nós precisamos que você que não é evangélico nos respeite, nos aceite como nós somos. Pense sobre isso. Observe quem nós somos, visite uma igreja evangélica e você vai entender a nossa forma de viver. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos aqui tratando de um assunto do seu interesse. Vamos ler a palavra de Deus. No livro de São Mateus, no capítulo 16 e o versículo 16. Está escrito assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados irmãos e meus amados amigos, nós encontramos muitas pessoas nesses dias comentando sobre religião. Muita gente falando no nome de Deus e que é importante que as pessoas estejam sempre buscando a Deus, adorando a Deus, falando da bondade de Deus, mas, infelizmente, nós observamos também que, apesar de muitas pessoas estarem falando no nome de Deus, ainda não conhecem o Deus que a Bíblia fala, o Deus que os nossos pais falam, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz, para perdoar o pecado ou os pecados da humanidade. E aí, meus amados irmãos e meus amados amigos, é preciso que as pessoas se preocupem em conhecer este Deus. Porque esse Deus, Ele é amor. Esse Deus, Ele é o Salvador. Esse Deus, Ele é aquele que comanda o céu e a terra, comanda a nossa vida. E o mais importante, esse Deus quer que todos os homens e todas as mulheres tenham uma vida futura de paz, de descanso, uma vida futura no céu com Ele e com todos os salvos. E para que o homem alcance essa morada do céu, ele precisa conhecer esse Deus. E a própria Bíblia Sagrada nos mostra que as pessoas que permanecem no pecado nunca viram e nem nunca conheceram. Porque o nosso Deus, Ele aborrece o pecado. E quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, Ele, andando com os seus discípulos, anunciando a necessidade do homem estar na presença de Deus, operando maravilhas, Jesus Cristo pergunta aos seus seguidores o que era que os homens estavam falando sobre ele. O que era que eles diziam sobre Jesus Cristo. E os discípulos disseram: olha, Senhor, as pessoas estão falando que o Senhor é João Batista.
Outros estão falando que o senhor é Elias, que o senhor é Jeremias e que o senhor é um dos profetas. É isto que as pessoas estão comentando por aí. Então, meus amados irmãos e meus amados amigos, é interessante nesse momento que as pessoas elas estejam ligadas a Deus, inclusive que aquelas pessoas que se tornaram lideranças religiosas, oriente as pessoas a temer a Deus, a adorar a Deus. Porque nós encontramos algumas lideranças que buscam o sucesso e que procuram trazer as pessoas para adorar a eles, para viver para eles. E é por isso, inclusive, que nós encontramos muitas pessoas brigando, muitas pessoas criando divisões. Por quê? Porque terminam acompanhando uma liderança. Terminam se envolvendo com algumas lideranças e esquecendo da adoração a Deus. É importante que cada pastor, cada líder, coloque Deus na vida das pessoas para que as pessoas adorem a este Deus. E aí, nós encontramos um exemplo do próprio João, quando disse que importava que Jesus crescesse e que ele diminuísse. E ainda disse que ele não era digno nem de desatar as alparcas do nosso mestre, as sandálias do nosso mestre. Meus amados irmãos e meus amados amigos, então, quantas pessoas nesses dias estão mais lembrando de uma liderança religiosa do que lembrando do próprio Deus, do próprio Cristo que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E foi o que aconteceu, então, na época de Jesus. Jesus, anunciando a necessidade dos homens estarem perto de Deus, operando maravilhas e ainda lembrando que o próprio João, quando apresentou a Jesus Cristo, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Olha, a própria Bíblia mostra em toda a sua história a vinda do Filho do Homem a este mundo, mas as pessoas daquela época olhavam para Jesus Cristo como se ele fosse Jeremias, como se ele fosse Elias, como se ele fosse um dos profetas. Mas não conseguiam enxergar Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, é preciso que eu e você, é preciso que todos nós tenha a mesma convicção de Pedro. Pedro, ao ser perguntado, e vocês? O que é que dizem? Vocês estão achando o quê? Como é que vocês estão me olhando? Pedro disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos olhando para o Senhor como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, morreu na cruz. Morreu para perdoar os meus pecados e os teus pecados. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é quem nos dá a certeza de salvação. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é quem cura as enfermidades. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é quem resolve os problemas. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus amados irmãos e meus amados amigos, é importante
conhecer Jesus Cristo. É importante andar com Ele, porque aqueles que conhecem a Cristo e aqueles que andam com Ele também estão abençoando a sociedade, na cidade onde você mora, na rua onde você mora, porque aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que andam com Jesus Cristo, têm a bênção de Deus para transmitir para outras pessoas. Meu irmão e minha irmã, e este Jesus Cristo que nós servimos e que nós adoramos, Ele quer que eu e você anuncie para outras pessoas quem é o Cristo que nós servimos. E o que Ele tem feito por nós, o que Ele vai continuar fazendo e o que Ele quer fazer por aquelas pessoas que ainda não encontraram Jesus Cristo como Salvador. A principal necessidade do ser humano, não só nós que já frequentamos uma igreja e conhecemos a Cristo, mas também aqueles que não frequentam a igreja e que ainda não conhecem a Cristo. A maior necessidade é alcançar o perdão dos pecados para ir morar no céu. Jesus Cristo prometeu que vem nos buscar. Ele vem nos tirar desta terra e Ele quer que todos os homens alcancem a salvação. Mas também não sabemos a que hora a morte vai nos surpreender. A qualquer momento, a morte pode chegar para mim ou para você. E nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos andar com Cristo. Porque também Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue chegar ao céu se não for por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, minha amiga e meu amigo, conheça Jesus Cristo. Ande com Ele, sirva a Ele, adore a Ele e em breve estaremos no céu para sempre com o Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus Pai que estás nos céus. Eu te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade. Deus eterno, Deus maravilhoso, te peço que permaneça com as mãos estendidas sobre cada pessoa que está assistindo o nosso programa. Abençoe também aquelas que não podem assistir. Ó Deus eterno, visite aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que estão em casa, mas que também estão enfermos. O Senhor é o médico dos médicos. Repreenda, Senhor, toda a enfermidade. Deus eterno, te peço também por esta família que está sofrendo. Pai celestial, Tu é o príncipe da paz, que a Tua paz reine em cada lar. Deus maravilhoso, te peço também por cada pessoa que está desempregado, que está enfrentando dificuldade financeira, também o empresário. Deus, que a Tua bênção esteja na vida de cada um, dando prosperidade espiritual e também financeira. Deus eterno, Deus maravilhoso, eu te agradeço por tudo e te peço que permaneça conosco, nos abençoando. Amém. Meu irmão, companheiro pastor, queremos lembrar a você mais uma vez, de 26 a 29, estaremos na cidade de Ilhéus, realizando a nossa 99ª AGO. Participe, continue orando por nós e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Estamos chegando ao final do programa. Deus permaneça na sua vida e até o próximo programa, se Deus nos permitir.